Posso? Olá a todos, boa tarde, bem-vindos ao Gabinete de Estudos Oliciponenses. Estamos com mais uma sessão do 9º ciclo de estudos oliciponenses. Hoje é sobre um tema que me interessa especialmente, que é as histórias do Palácio Foz. O Gabinete de Estudos Oliciponenses tem um fundo maravilhoso, fantástico, de cerca de 5.000 documentos sobre este edifício e sobre a família dos Marqueses da Foz. Por isso, hoje interessa-me especialmente esta conversa que vamos ter sobre este tema. O meu colega Ernesto vai fazer a apresentação do nosso orador e eu agradeço imenso a vossa presença. Ora, meus senhores, muito boa tarde. Para os internetéfilos, não sei como é que é as pessoas que veem através da internet, também uma boa tarde. Dentro destes ciclos de estudos, o engenheiro António Xavier é a segunda pessoa que em pouco tempo tivemos que se interessa e que vai falar, provavelmente, também sobre o cinema. O primeiro foi um colega nosso, o Paulo Batista, e hoje cabe-nos a nós ter aqui a honra de ter o engenheiro António Xavier aqui entre nós. É um engenheiro de formação, mas o seu amor ao cinema terá falado mais forte, o cinema não profissional. Vai acabar também por ser presidente da direção do Clube Microcine, que infelizmente hoje já não existe, e da Federação Portuguesa de Cinema e Audiovisuais. Trabalha na área da cultura há 51 anos, desde 1974. Foi diretor-geral do Departamento de Espetáculos e Direitos de Autor, onde foi responsável na área da gestão pela criação da Orquestra Sinfónica Portuguesa e da Orquestra Clássica do Porto. Foi presidente do Instituto de Artes Cênicas com a tutela da gestão dos Teatros Nacionais Dona Maria II e São João no Porto, administrador na Fundação São Carlos com o pelouro da Orquestra Sinfónica. Foi ainda presidente da Comissão de Classificação de Espetáculos, desta feita entre 1998 e 2011. A nível internacional foi chairman do PEGI Council, organismo europeu de classificação etária de jogos de computador, e em 2003 publicou na Almedina as leis dos espetáculos e direitos autorais do teatro à internet. Em 2014 dá à luz um outro título, de Bogotá a Budapeste, e também em 19 vai fazer publicar as histórias do Palácio Foz pela Aleteia, infelizmente uma editora já desaparecida, mas com algumas histórias, enfim, deliciosas. Vamos então ouvir o nosso convidado de hoje, a quem muito agradecemos. Sr. Engenheiro, muito obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado a todos os presentes. Tenham a paciência de me ouvir agora. A primeira coisa que eu queria, é um pequeno rodapé, é que chamam isto de conferência, eu longe de mim ter a audácia de fazer uma conferência, é uma charla sobre este tema. Queria agradecer, em primeiro lugar, a esta senhora, porque esta senhora foi a dona que mandou construir este magnífico e requintado palacete. Dona Ermelinda Allan, baronesa da Regalã, que vivia no Largo de São Domingos, onde é hoje a Ordem dos Advogados, e que antes foi Casino Regalé e antes foi residência da senhora. São curiosidades. Queria agradecer ao GEO, na pessoa da arquiteta Hélia Silva, e ao Dr. Ernesto Eduardo, eu nunca sei. A importância de chamar Ernesto. Exatamente. Ernesto Jana e a Dra. Wanda Soto também.
Eu agora, para começar, ia-vos pedir para fazer um exercício mental. Imaginar os restauradores, onde é o Palácio Foz, não é? Mas sem nada do que lá está, porque no tempo do Conde de Castelo Melhor, 1640, um bocadinho depois da restauração, aquilo era tudo propriedade agrícola. Eram alguns palacetes soltos em cima de hortas. As hortas começavam onde é agora a Estação do Rossio e iam por ali acima até à Rua das Pretas, à Praça de Algrique, que não existia. E essas hortas, aquilo devia ser uma anarquia, uma casa aqui, outra casa ali, em cima de plantações diversas. Na zona da Estação do Rossio já havia uma rua estreita, que era a Rua das Hortas, que depois passou a chamar-se Rua do Príncipe, e que agora é a Rua 1º de Dezembro. Portanto, essa rua era a Rua das Hortas, que havia ali as hortas também do Duque de Cadaval, que era o palácio da Estação do Rossio. Imaginar que se dá um terremoto, mas antes vou voltar atrás, ao Conde de Castelo Melhor, que tinha ali casa com os condes de Faro, o Conde de Cantanhede, daí a Rua dos Condes, porque aquilo estava cheio de condes. Depois lá mais abaixo houve um outro, que era um novo rico, e que também quis ser conde, que era o Burné, ao lado do Coliseu. Mas isso já é depois que ele constrói esse palácio. O Conde de Ericeira, tudo ali. Já era tudo hortas, não sei o que é que tinham as hortas, se era alfaces, se era courgettes, o que seria que se usava na altura. O Conde de Castelo Melhor foi primeiro-ministro, falamos-lhe assim, ele tinha um título especial no reino, que era reposteiro-mor. Uma pessoa imagina o que é que seja um reposteiro. Era o homem que devia endireitar a almofada do rei, quando ele se ajoelhava ou quando ele se sentava, ia lá por trás, via se a almofada estava certinha. Esse lugar de reposteiro-mor era hereditário e veio até ao último. Não sei se o atual Marquês de Castelo Melhor, que é professor universitário, ainda é reposteiro ou não. Mas ele era reposteiro, portanto, era um cargo de grande importância, ligado ao rei, e ele estava muito zangado com a Dona Luísa de Gusmão, porque era a regente, e ele achava que o filho do Dom Afonso VI, o filho do Dom João IV, que devia ser rei. E dá uma espécie de um golpe de Estado e leva-o, rapta o Dom Afonso VI, que era assim um bocadinho atrasado, não sei se só mental, se neurovegetativa, era assim uma coisa estranha. Leva o Dom Afonso VI para o Palácio do Calvário, de que falámos há bocado, e passou a ser o Palácio Real. E ele teve, no fundo, dirigiu o país durante 10 anos e consolidou a independência face à Castela, às guerras ibéricas que houve na altura, não é? O irmão do Dom Afonso VI não estava nada contente, dá outro golpe palaciano e corre com o Conde de Castelo Melhor. O Conde de Castelo Melhor vai exilado para a Itália, onde a outra irmã do rei, a Dona Catarina, tinha casado com o Carlos II, Carlos II de Inglaterra, era a rainha consorte na altura, e manda chamar o seu grande amigo Conde de Castelo Melhor para resolver uma intriga que estava a haver em Londres, que acusavam a Catarina de Bragança de ter envenenado o marido e que estava à beira da morte. Isto no meio de lutas religiosas, porque ela era católica e o marido era protestante, mas o cunhado, o irmão do marido, era católico. O cunhado depois vai entrar no jogo. Isto é só para dizer que ele desloca-se à Inglaterra. Imaginem,
naquela época, a velocidade com que se mandava um recado para a Itália: oh, meu querido amigo Conde, vem cá ajudar-me. E ele recebia o mail e me mandava a resposta. Não sei como, se era por ponto correio, se o que era, sei que a resposta ia depressa e ele lá foi para Londres num avião da Ryanair. Isto é Com uma espantoso. mala pequenina. Com uma mala pequenina, exatamente. Ele consegue resolver a intriga, põe-se a falar à porta do Parlamento com os políticos todos e consegue convencê-los que ela estava inocente. E ela volta para Portugal com prémios para ele, Castelo Melhor, rendas e joias dadas por ela e pelo novo rei de Inglaterra, pelo Jaime, que como católico estava todo contente com aquela mudança de religião da coroa. Ele fica cheio de dinheiro, com Castelo Melhor, e resolve: agora é que eu vou recuperar o meu palácio decadente no meio das hortas. Entretanto, passa-se o tempo, quando Castelo Melhor já estava a pedir projetos e não sei o quê, a meter o dinheiro nas obras preliminares, morre. Há um quarto conde de Castelo Melhor que se dá-se o terremoto. Tudo aquilo fica em ruínas, todos aqueles quase barracões que eram palácios dos condes nas hortas, fica tudo destruído. O Marquês de Pombal, eu estou a abreviar, obviamente, o Marquês de Pombal enterra-se dos mortos e vamos tratar dos vivos, não é? E a primeira coisa que faz é chamar os arquitetos da reconstrução de Lisboa e negociar terrenos para construir o passeio público. E então o quarto, o Conde de Castelo Melhor, vou fazer uma interrupção só para vos dizer, eu estou a dizer quarto, quinto e sexto, porque os nomes é só assim: José de Vasconcelos e Sousa, António José de Vasconcelos e Sousa, Afonso Vasconcelos e Sousa, António Vasconcelos e Sousa, João de Vasconcelos e Sousa, até à Helena de Vasconcelos e Sousa. Portanto, se eu dissesse os nomes, era uma baralha descomunal. Então, negocia com esse quarto conde de Castelo Melhor e faz umas trocas de terrenos que eram posse do Castelo Melhor, nomeadamente toda uma encosta de São Roque, que estava disponível pela expulsão dos jesuítas e que vinha da Misericórdia até agora ao Restaurador. Eu vou falar dos restauradores porque é mais fácil de perceber. Faz troca desses terrenos pelas hortas e para poder ainda dá mais uma série de privilégios financeiros e o Castelo Melhor fica cheio de dinheiro e vai investir na construção do palácio nos restauradores. Investe o dinheiro, mas as obras param. Havia confusões políticas, passa esse quarto conde de Castelo Melhor foi designado marquês. Portanto, é o primeiro marquês de Castelo Melhor, foi nessa altura. O Marquês de Pombal queria construir o passeio público e realmente iniciou essa construção, que só fica pronto praticamente poucos anos antes da sua destruição. Agora podemos ver a cara do Castelo Melhor do primeiro e a seguir este é já o palácio quando está construído, já de acordo com já era o quarto Marquês de Castelo Melhor, exatamente. Já era o quarto Marquês de Castelo Melhor. Que as coisas demoraram, foram dificultadas pela ocupação dos franceses. O general Junot já andava por ali,
a chatear, desculpem o termo, mas a chatear os lisboetas, alguns lisboetas, outros colaboraram. Já que é uma referência que diz que, para mostrar a riqueza dos Castelo Melhor, e segundo os livros da décima, a décima era o IRS da altura, não é? O palácio era habitado pelo Marquês de Castelo Melhor, 35 criados, 9 parelhas, 4 bestas de carga, e no quarto abaixo, ocupado por Luís Vasconcelos e Sousa, mais 6 criados e 3 parelhas. Curioso. Estas histórias dos Castelo Melhor estão muito divertidamente contadas no livro de memórias do Marquês da Fronteira, que é aqui pertinho. O Marquês da Fronteira, com 70 anos, ou mais de 70 anos, chamava-se Dom José Teresimundo Mascarenhas Barreto. Era sobrinho neto do Castelo Melhor. De modo que isto é tudo sempre um bocado incestuoso, estas relações aristocráticas. E aos 70 e tal anos resolve escrever as suas memórias ditadas a alguém que lhe escreve aquilo que ele ia contando, mas conta histórias hilariantes. Eu recomendo o livro, se houver em alguma biblioteca. Há com certeza que eu vi, pelo menos na Biblioteca Nacional. Mas são histórias hilariantes de uma senhora Castelo Melhor que era gaga e que lhe contagiou a ele, Marquês da Fronteira, a gaguez, porque ele ficou órfão e foi educado em casa dos Castelo Melhores durante muito tempo. São histórias engraçadas. Bom, o quarto Marquês de Castelo Melhor é que então consegue chegar a bom termo com este palácio. Vem à direita a calçada, a funesta calçada da Glória, ainda sem elevador, nesta altura. E à esquerda não sei o quê. Isto é a primeira gravura saída num jornal da época chamado Arquivo Pitoresco. As memórias do 7º Marquês de Fronteira estão online, por isso quem quiser pode descarregá-las e lê-las, que é o que eu vou fazer. Já as tenho aqui, que acho que serão interessantes. O 5º Marquês vai ser uma figura. Os anteriores também têm muitas histórias contadas pelo Marquês da Fronteira, como seja um casamento dele com uma festa pomposa no palácio. E o cortejo saiu de Chabregas e levou horas a chegar ao Palácio dos Restauradores, ainda não restauradores, e depois houve, durante 2 dias, festas pomposas neste palácio. O 5º Marquês é o Marquês mais curioso, porque herdou o título com 17 anos, vai para Coimbra estudar Direito, que era o que fazia toda a gente, não é que tinha dinheiro, mas eram boémios fantásticos. Tanto convivia, era toureiro, era cavaleiro tauromáquico, atuou várias vezes na Praça de Touros de Campo Santana. E depois ia cantar o fado com os populares, levava-os para o palácio, onde havia sessões de fado, mas da mesma maneira subia ao Chiado a galope, no seu corcel, e ia até São Carlos, onde tinha camarote privativo, não é? E onde se morreu de amores por uma atriz muito feia, que, segundo eu vi uma gravura no livro Histórias do São Carlos, do João de Freitas Branco.
Ela era medonha, mas ele morreu de amor por ela. E levou-a para o palácio para ouvir fado e outras coisas, com certeza. De modo que era um indivíduo extremamente popular, muito amigo do Dom Luís, porque era reposteiro moro, continuava a ir lá endireitar a almofada. Era muito amigo do Dom Luís e trocavam experiências. O Dom Luís dizia: eu dei uma escapadinha a Paris e jantei com o Rossini. E houve uma sessão de música na casa do Rossini em que eu toquei violoncelo. O Dom Luís tinha um Stradivarius de violoncelo que está no Museu da Música, que abriu agora em Mafra, não é? Há 8 dias. Era um indivíduo com uma vivência extraordinária, do mais requintado ao mais popular. De repente morre fulminado, com 40 e poucos anos. Naquela altura já se era velho, com 40 e tal anos. Morre, mas teve um funeral em que teve centenas de pessoas no cortejo, que não eram nobres, eram centenas de pessoas do povo dos restauradores, não é? E à volta, que o acompanharam no cortejo. O quinto Marquês sucede-se ao quinto Marquês sucede-se o sexto, não é? Era a sexta, era a Dona Helena. E passados uns anos aparece, há aqui uma época que é importante de referir, que é os 1886, que é o casamento do Dom Carlos, e que é tudo nesta altura. Monumento aos Restauradores, abril de 1886, a Avenida Liberdade, que é, eu penso que está a seguir. Não, aqui era o passeio público, eu saltei o passeio público, mas vale a pena olhar para esta gravura que é giríssima. É restauradores aí? Não. Passeio público era restauradores. Começava onde é o Hotel Avenida Palace, mais ou menos. Ia por aí acima, e era um ponto de encontro da sociedade. A Rainha Dona Maria Pia vinha muitas vezes com os filhos ao passeio e dizia-se, as pessoas, as tias da época diziam: vou ao passeio era o passeio público, ou o Palácio, futuramente Foz, também era chamado passeio. E se os senhores se lembrarem, tivemos há um par de anos uma investigadora a falar sobre a roupa, o traje, a moda do século XIX, e trouxe ainda um corpete, ainda feito de origem, aqueles desgraçados, aqueles corpetes que faziam as senhoras sangrar. O passeio público terminava onde hoje é a Rua das Pretas. O final do passeio público era ali. Nesta época é construído o Hotel Avenida Palace, o monumento aos restauradores, a Avenida Liberdade. Dá-se a morte do Dom Luís em 1889, mas antes, em 1886, ainda em 1886, é o casamento do Dom Carlos. E no casamento do Dom Carlos há um livro muito giro sobre a gastronomia na época dos Bragança, que tem a planta de protocolo do casamento. As duas mesas, onde estão os nomes das pessoas que se sentaram à mesa. E na mesa do rei, Dom Luís, à frente estava a noiva, a noiva do filho. Estava a Dona Amélia, depois a mesa rodava, depois havia outra mesa à frente. Não é? A mesa rodava, era elítica, e lá na curva estava o Rosa Araújo, que era uma filha que tinha acabado de construir isto tudo, não é? Um grande presidente da Câmara, o Rosa Araújo e o Marquês da Foz. Tocam as campainhas, alô, está aqui um tipo que tem assento na mesa do rei no casamento. É aqui que aparece o Marquês da Foz, mas ainda voltando atrás, o enquadramento dos restauradores é feito precisamente, concluído nessa altura, desaparece o passeio público e
onde era a tal Rua das Hortas, 1º de dezembro, o largo começa a ser enquadrado e o atual Largo Dom João da Câmara, que tem lá o busto dele, direcionado ao Dona Maria. Chamava-se Largo do Camões. A maior parte das pessoas não sabe este detalhe, e que o Camões não é o Luís de Camões, poeta, mas sim um poeta satírico popular que era juiz do crime da moraria e corregedor do Rocio, corregedor do rei para o Rocio. Não sei muito bem o que é que isso significa, são as deficiências do engenheiro face aos historiadores, era corregedor. E isso é muito engraçado, porque fecha-se ali o Largo de Camões, onde havia hortas, depois já parece que não havia vias de comunicação nenhuma. Havia as mercadorias que iam daqui de Benfica, das hortas verdadeiras de Benfica, iam pela Praça de Espanha, vamos imaginar, São Sebastião, Santa Marta, que eram ruas estreitíssimas, Largo do Andaluz, Anunciada, Portas de Santo Antão. Portas, porque era a muralha fernandina que terminava ali junto ao Rossio. De modo que a Avenida Liberdade é um espanto, não é? Para a época, não é? Aquela largura parisiense de Lisboa. Avançando. O jovem este senhor que está a Marquês cavalo é o 5º Marquês. Que era o que levava as amigas para o palácio? Amigas. Levou pelo menos uma levou. Porque teve uma filha ilegítima dessa cantora, como teve, também é curioso, eu não ia falar no assunto, mas também teve uma outra filha de uma varina. Varina em Lisboa tem uma conotação pejorativa, era uma ovarina. Ovarina eram pessoas naturais de ovar. Mas depois na escrita fica sempre com essa mancha de que era uma mulher de canastras à cabeça. Ia-se casar com essa varina, a família Castelo Melhor toda em polvorosa, mas ele foi pedir ao rei e o rei Dom Luís achou muito bem. Mas depois teve assim. E foi-se, mas elas ainda herdaram, mas uma suicidou-se. Foi assim uma história muito, muito negativa. O cavalo era maravilhoso. Vamos passar à frente, estão a ver? Este é o célebre. O célebre foi da época também de 1800 e qualquer coisa, 886, um bocadinho antes. Já com corrente mecânica, isso é trambolho. Não, e as pessoas a dizerem que é tal e qual o que... O que tem graça aqui é o segundo andar. Sim. É o tejadilho carregado de pessoas. Que não eram turistas. Esse elevador qual é? Não se consegue ler elogios. Elevador da Glória. Não, Sim, mas o ano. Isto é na inauguração em 1885. 1800? Sim. Isto é o primeiro. Sim, mas muito precoce. O da tragédia já é uma remodelação. Mas 1800 é mais de um século atrás, não é? 2, 3 outros. Pode avançar. Cá está o Rosa Araújo, pintado, caricaturado por Rafael Bernal Pinheiro, naquele livro. O Álbum das Glórias. Como é que é? Álbum das Glórias, exatamente. E que se quiserem ver a obra do Bernal Pinheiro é só virarem aqui agora a maravilha dos sala. restauradores na época, não é? É que se vê à esquerda um Palácio Forte e uma parte aqui, aí onde está o rato, aí mais à esquerda, é essa parte toda, que depois vai dar origem ao Éden,
que era os jardins do Palácio Foz, a entrada da charrete. Esta imagem é muito bonita. É muito bonita. A construção muda em que ano? No meio daquelas datas todas que eu disse, Dom Luís morre em 1889 e o túnel e a estação de Rossio são de 1890. E já agora, o senhor engenheiro que me perdoe, reparem na condução à inglesa, que entretanto vai ser alterada. Eles estão a subir pela esquerda e a descer pela direita, exatamente à inglesa. Isto muda, eu já não me lembro do ano. Isso era para aquele concurso do Se é Bom Observador. Eu já olhei para isto milhares de vezes, nunca tinha dado por isso. Estava a ver se me lembrava do ano, não sei se é 1904, muda a 1 de junho. Mas esta é a fotografia do palácio com a tal parte mais baixa do lado esquerdo. Não sei se já havia elevador ou não. Já. Não, isto já é do Foz, portanto já havia elevador. Já é do Foz porque tem as mansardas À francesa. à francesa, exatamente, em cima. Esta fotografia, como outras que vêm a seguir, pronto, agora deixa estar, assim, se não se importa, são de um álbum de fotografias pessoal do Marquês da Foz, que tinha estas fotografias todas do Palácio, são imensas e estão disponíveis na internet, mas são de propriedade da Biblioteca de Arte da Gulbenkian. São formidáveis as fotografias. Então, o Foz é assim. Há no Porto, na Foz do Porto, há um forte que é o Forte de São João Batista, onde viveu durante alguns anos a Flor-Bela Espanca, porque era casada na altura com um militar que lá estava instalado. Um outro militar também que teve um grande prestígio nas lutas liberais e outras foi um Gil Guedes Correia de Queiroz, que de tal maneira se notabilizou que foi barão pela Dona Maria II, visconde pelo Dom Pedro V, conde pelo Dom Luís e conde de São João da Foz, por abreviatura ficou conde da Foz. O filho é o Tristão Guedes, que movia-se só na alta finança e na alta aristocracia, foi genro do Conde de Cabral, que era irmão do Costa de Cabral, que foi primeiro-ministro da Dona Maria. Criou um grupo gigantesco, assim uma espécie de Espírito Santo, um grupo financeiro ligado à agricultura e aos caminhos de ferro. A ligação aos caminhos de ferro é umbilical, é ele que, como administrador do caminho de ferro, tem a ideia do túnel do Rossio. Foi atacadíssimo no Parlamento pelos deputados. Que coisa, que disparate, que megalomania, um túnel para resolver caminhos de trazer comboios para Lisboa, não sei o quê. Mas ele levou a dele avante. Eram os dois grandes grupos económicos que havia na altura, era o Grupo Foz e o Grupo Brunet, do Conde Brunet, que alternavam a influência conforme no poder estava o Partido A ou o Partido B. As analogias com a atualidade são grandes. O Marquês da Foz tinha um gosto assoberbado dos luxos, das festas, das antiguidades. Ele corria a Europa à procura de preciosidades artísticas e compra o palácio. Primeiro aluga, e eu hoje tive aqui uma notícia que está ali na vitrine, porque a versão mais corrente é que ele comprou o Palácio Foz à proprietária, que era a Dona Helena do Castelo Melhor, a Marquesa de Castelo Melhor. Não é bem assim.
Ele foi intermediário e fez negócio com ele próprio. Que eu só soube quando li aquilo ali. O arquiteto me mostrou um documento que está ali. Eu pensava que ele tinha comprado diretamente à Marquesa de Castelo Melhor. Fez uma aldrabice, por informação privilegiada, que é o que se diz agora sobre os acionistas da banca. Foi o seguinte, ele disse à Dona Helena, diz, olha, o túnel vai passar aqui e isto desvaloriza imenso o palácio. Então ela vendeu, eu jogava que tinha feito negócio direto, desvalorizado, por muito menos do que valia. Eu pensava que ela tinha feito, e é o que eu escrevi, diretamente com o Marquês da Foz o negócio, mas não, ela fez com a Companhia dos Caminhos de Ferro, que expropriou por causa do túnel, expropriou e pagou aquela importância mais baixa. Depois ele, que era administrador dos Caminhos de Ferro, comprou aos Caminhos de Ferro o palácio. Chama-se isto de informação privilegiada e negócio consigo próprio, não é? Que é espantoso. Isto hoje dava correio da manhã por não sei quantos meses. CNN, etc. Pronto. De qualquer maneira, ele contrata depois os melhores que havia em Portugal, o arquiteto António Gaspar, o escultor o Leandro Braga, que é o das talhas, e vai comprar, não sei quem era a propriedade na altura dos Jerónimos, vai comprar o teto, a talha de madeira do teto da Sala do Rei nos Jerónimos e transfere dos Jerónimos para o Palácio Foz. Mais daqui a uns minutos já digo o que é o resto da história. Portanto, ele faz ali um luxo extraordinário. Vêm azulejos da fábrica da Pólvora de Alcântara, contrata o columbano, como este, Malhoa, tem quadros do Rubens, do Velázquez, do Rembrandt, Boucher, eu estou a ler, se não esqueço. E as pratas Germain, que ele era especializado na Baixela Germain, escreveu um livro sobre isso. Vai à falência, não se sabe bem porquê. Sabe-se porque retirou fundos dos trabalhadores dos Caminhos de Ferro para dar base financeira a um banco de que ele era sócio maioritário e fez ali um jogo porque havia corrido ao banco e ele foi para ali fora e passou mais de 10 anos a pagar a dívida. Há um polícia, agora imaginem nos tempos de hoje, pode-se falar da Procuradoria-Geral da República, não pode? De vez em quando irrompe e faz umas buscas, depois não se sabe nada. Naquela altura, o que se passou foi que houve um chefe de polícia, que viu a notícia da golpada do Marquês e foi à casa dele, você está preso. E estou a imaginar essa cena hoje. Teve preso umas horas, claro. Depois, rapidamente se sai da prisão. Mas foi um episódio extremamente insólito, não é? Insólito. Vai à falência e põe o palácio em leilão. O palácio em leilão é tudo o que havia de melhor. Relógios, tapeçarias, bibelôs, num total de 851 peças. E fora de catálogo, quartos de cama, quartos de criada, trem de cozinha, uma cozinha Cubain que ele tinha comprado em Paris, que dava para fazer festas, alimentar 1000 pessoas numa festa, além dos Snyders, do Rembrandt, do Dom, etc, etc, etc. Isto é descrito, o leilão, abre o leilão e há uma correria, ele vendeu bilhetes, venderam-se bilhetes para o leilão.
não sei quanto, a favor das filhas do Leão de Braga. Portanto, ele deve ter morrido o entalhador, artista, e isto era uma maneira de lhe pagar. Se calhar ficou por pagar, não é? E há uma descrição muito engraçada que eu vou ler, do Malheiro Dias, num livro que ele tem, que é Cartas de Lisboa, diz assim: era um cortejo para as pessoas, qualquer homem da rua entrava no Palácio Foz para ver as preciosidades que estavam em leilão. Damas da Rua dos Banqueiros, consumidoras de cadeiras de verga da Ilha da Madeira, imobilizavam-se na contemplação das bergères Louis XV com a fisionomia estupefacta das criadas de servir em frente das avestruzes do Jardim Zoológico. Nos 7 dias que durou o leilão, Lisboa deu-se ao luxuoso prazer de subir e descer a nova escadaria de mármore e de se apoiar às grades de aço e bronze, de arrastar as solas dos sapatos nos parquês, de se sentar com insolência nas poltronas do Morgado de Vilar de Perdizes, que era o Foz, dando-se atitudes familiares de quem atravessara tantas vezes o salão de baile como a Praça do Rossio. Isso é muito engraçado. Mas também houve polémica política. Voltando aos tempos de hoje, a mesma coisa. Só se lembra das discussões sobre a coleção dos Mirós do banco BPP ou BCP, ou quer, e de outras coisas assim, do género, que há um político que resolve comprar no leilão 3 fogões de sala, riquíssimos, um para os Passos Perdidos, outro para a Escola Médica e o terceiro para o Palácio da Ajuda. Um escândalo, ele teve que devolver os fogões, um escândalo, e o argumento foi: para que fogões, se já foi criada uma empresa chamada Oil Company que fornece aquecedores de óleo muito mais baratos do que os fogões de mármore. Eu tinha aqui uma nota curiosa, porque pode ser testemunhada. A capela do Palácio Foz, onde é agora o cinema, onde é agora e sempre foi, o Salão Central, e as colunas com a platibanda foram retiradas do Palácio Foz, estão no Museu Militar na fachada sul, estão lá bem vivas à vista. É uma coisa curiosa. Depois do leilão, que teve estas peripécias, não sei se quanto dinheiro é que traz. O que eu ia falar do teto da Sala do Rei dos Jerónimos, que ele tinha passado para o Palácio Foz, foi adjudicada em leilão. Como é que se diz? Não é adjudicada, é comprada. No leilão pelo Dom Carlos, pelo rei, mandou comprar. E está no Palácio das Necessidades, no quarto que era dele. Agora é capaz de ter umas máquinas de fotocópias e tal. É o gabinete número 2. É? Não vai dar? Estou nessa zona. Ao menos não se perdeu. É do protocolo. Em 1903 começa não sei quem é que comandava isto, se era o próprio Marquês de Foz, se era o banco em que ele devia, que começou a fazer estes negócios, porque alugou terrenos ao Anuário Comercial, que se instalou lá. Depois demoliram, ficou por mostrar aquele recheio. Isto são os salões do Marquês de Foz na época, que é tudo com o mobiliário dele. Isso foi tudo posto em leilão. Este era o Tristão Guedes. Esta imagem é o primeiro aluguer que há em 1903, aluguer de salões e salas de estar.
para a Embaixada, na altura chamavam ligação, Embaixada dos Estados Unidos. Essa bandeira Sim. por cima da... E o Marco de Correio. No sítio do Éden é construído um barracão gigante chamado Garagem Beauvalet, que deve ter aí, Mais para a frente. talvez, sim, é isto. Isto diz lá em cima, diz Garage Vente Peugeot, era um stand monumental da Peugeot com os carritos de meio metro de comprimento. Era a Garagem Beauvalet. Depois, um ou 2 anos depois, foi demolida esta parte de cima. O Beauvalet passou para o pé do Avenida Palace, que achou que aquilo era de facto demasiado pomposo, e foi construído aí o primeiro Éden, que é este edifício. O Palácio Foz é aquela coisa à direita, onde se vê ali um cavalo. A passagem do anuário comercial, que é o saguão do Éden. Se passarem no Éden agora mesmo, tem lá um saguão, e é aí o meu gabinete de trabalho. Dava precisamente para esse, durante uns anos, dava precisamente para esse saguão. E o Éden. O saguão do Éden. Este era o Éden, diz lá em cima, Éden Teatro. Mas era tão mal feito, tudo isto foi tão mal pensado. Já havia a livraria Clássica Editora cá embaixo e uma farmácia Formosinho, que produzia um xarope que curava asma e frúnculos. A asma era consigo. De modo que... Mas também conservado. O nosso significativo foi bem conservado. Isso depois viria a ser demolido. A evacuação de segurança deste Éden era para dentro do Palácio Foz. Imagine-se. Isto é outra coisa. Isto é outra coisa. Bioétrico também. Começam a alugar. O primeiro lugar foi a Embaixada, o Salão Central, Raul Lopes Freire. Instala o cinema na esquina com a Calçada da Glória e já havia, ou estava em instalação, um Salão Foz, que era uma sala de teatro de vaudeville, que houve ali até arder. Pastelarias, vacaria, começa por ser uma vacaria. A vacaria era uma leitaria que tinha um quintal onde estava uma vaca. E iam lá ordenhar para ver se a pessoa queria comer um galão. A razão tinha revolucionado. Depois passa a pastelaria, pomposamente a pastelaria Foz. E depois a abadia. Lojas de moda, lojas da companhia de oil, a tal dos fogões. Enfim, era um verdadeiro centro comercial, o Palácio Foz, nessa altura. Já havia um senhor chamado Ireira, que tinha vindo de Cascais, com vontade de instalar casinos, mas os casinos eram clandestinos nos anos par e ilegais nos anos ímpar. Como não havia lei, era conforme o gosto do governador civil. E ele teve lá um casino lisbonense, o Clube Lisbonense, mais o Clube Redondo, até que finalmente esse Ireira abre, numa altura de liberalização, abre o Maxim. E do outro lado, junto, aqui ao cantinho, o Ritz, sim. Clube Ritz, que era outro casino, portanto, um a sul, o outro a norte, naquela zona do Palácio. O Maxim era um clube requintadíssimo. E ele este Ireira tem graça porque ele apanhou, talvez andando para a frente, aqui foi construída, era a tal pastelaria, e vejam a delícia destas portas que o Estado Novo depois derrubou. Entre colunatas
A Marina Tavares Dias chama estas portas, fazem lembrar suspiro, o bolo, os suspiros. E estes painéis são pintados com alusão ao café, ao leite, aos produtos de pastelaria. Do lado direito era uma tabacaria. Sim. Isto ao longo dos anos teve evoluções, houve esplanadas. Seguinte. Sim. Isto era a pastelaria Foz, o interior. É a única gravura que resta da arquitetura portuguesa da revista. Do interior. Isto é a abadia, foi construída, mas eu já conto a história da abadia, só para dizer que o Fernando Pessoa escreve um livro que nunca publicou em vida, e só foi descoberto depois pelos investigadores, que era o que deve era um guia turístico para o turista visitar Lisboa. Estava escrito em francês. E depois agora aí no mercado há traduções disso. Ele descreve o Maxime e diz: é agora ocupado o palácio pelo Clube dos Restauradores ou Maxime, cuja administração tem sido escrupulosa na vigilante preservação de todos os elementos decorativos originais. Daí que este clube seja o mais confortável e luxuoso de Lisboa, o que leva muitos turistas a visitá-lo. Tem uma esplêndida e ampla sala de jantar, onde à noite podemos apreciar artistas de vários géneros e múltiplas atrações. Só tem essa por ter sido escrito pelo Fernando Pessoa. De resto não tem nada de extraordinário. O que estamos a ver as imagens são da abadia. E o que era a abadia? Havia um clube secreto, ou meio secreto, que eram os macavencos, que se reuniam nos baixos do Teatro Condes, do outro lado, sob a tutela do Grandela, do Francisco Grandela. Esse clube tinha que ter 13 pessoas, não eram obrigatoriamente maçons, mas podiam ser, eram maioritariamente maçons, mas não era obrigatório. Era um clube de grandes comezainas e prazeres carnais, outros. E então reuniam, tinham que ter sempre em 13 pessoas ou múltiplos de 13. E tinham, quando tinham uma namorada, não podiam tê-la por mais de 15 dias, porque era para eles mudarem, para não se habituarem a essas coisas. Todas eram ricos, era tudo gente com muito dinheiro, e espiava os seus pecados da gula e de outros em obras beneméritas, entre os quais um sanatório que ficou por concluir ali nas zonas de Loures. Exatamente. Tudo fomentado pelo Grandela, que, como sabemos, vemos aqui à frente, tinha uma obra social importante. Mas a certa altura, num desses jantares dos macavencos, chega lá os donos da pastelaria Foz. Diz: nós queremos fazer isto assim, 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 assim. Estamos de acordo. O Rosendo faz o projeto. E o Rosendo era o arquiteto Rosendo Carvalheira, que já tinha feito muita coisa aqui em Lisboa e no país, nomeadamente o Liceu Passos Manuel. E o Rosendo Carvalheira faz isto que a gente está a ver aqui, e há mais. Tudo com símbolos maçónicos, elefantes com trombas enroladas em não sei o quê. Não me peçam para explicar essas coisas que me fazem confusão. Isto é o Maxime, já não é o Abadia. O Abadia tem um poço. Diziam que o poço, que era uma via direta às catacumbas de Lisboa, diziam que havia um túnel entre os Macavencos e a Abadia, portanto, que atravessava a Avenida
da Liberdade, mas era mentira. E eu fui confirmar isso nos estudos do Metropolitano de Lisboa, furaram a avenida e não havia lá túnel nenhum para mostrar isso. Os túneis entre os conventos de freiras e Eram os as mesmas mosteiros. coisas, e como lá em Roma. E então, de qualquer maneira, esse poço que está lá é uma mina, chamada uma mina d'água, que já vinha outra de São Pedro de Alcântara, que entrava no palácio. Nesta abadia havia compartimentos e as pessoas tinham ali um ambiente requintado e solido, como é que se diz? Confidencial, para estar com umas garotas, quando não tinham garotas. Subiam as escadas e iam ao Máximo ver se havia. Pronto, e estava o assunto resolvido. Os reservados. Eram reservados. E isto é extremamente curioso e está lá intacto, disponível para ver. À frente eram as fotografias do Máximo, sala de jogo, não, sala de jantar com pista de dança no meio, salas de jogo. Isto é uma festa no Máximo, saiu no jornal da época. As senhoras à porta do chá iam todas tomar chá à abadia no restaurador. Olha, vejam só os fatos. E era chá mesmo? Era chá. Era chá. Não era como na pastoria suíça. Não. Agora, esta última fotografia que está aqui tem a ver com o elevador da Glória. Vejam, foi o incêndio do Salão Foz. O Salão Foz arde às 2 da manhã, já depois do espetáculo. Isto, o restaurador devia ser uma animação, porque casino, 2 casinos, naquela altura havia casinos, nos anos 20 e tal, havia o Maximo e o Ritz, ao lado do Politeama o Palace, onde é a Casa do Alentejo, o Majestic, na esquina onde era a sede do Benfica, o Bristol. E no Largo São Domingos, o regadeiro daquela senhora, no palácio daquela senhora de há bocado. Portanto, era uma cidade canalizada para o jogo ali e para diversões, jantares de luxo. Depois entrou-se naquele período cinzento em que não há nada. Havia o Bar dos Piratas e pouco mais. Que agora é namorar Soares. Pois, parece que sim. O sucedâneo agora é namorar Soares. Parece. Vejam o que está ali no elevador. Vê-se o cinema central, à esquerda. Hoje é um cinema da Cinemateca Infantil, mantém-se exatamente, só mudaram as cadeiras. Aquele monstro que está ali era para vender os bilhetes para o elevador e para as pessoas abrigadas da chuva. Mas quando ardeu o salão, os carros de bombeiro não passavam. Já mais tarde, quando se dá o incêndio do Chiado, os carros de bombeiros também não passavam devido a umas porcarias que para lá tinham feito, não me lembro. Eu já estou muito longo, não estou? Está, um bocadinho. Eu vou abreviar só para dizer que em 1933, no sítio onde era o Ritz, passou a ser a sede do Sporting. Está aqui a multidão a comemorar o último título, só homens. É verdade. E no final de 39, o Palácio passa para o Estado, porque o dono do Palácio, eu sei que há aqui um amigo meu que está aqui presente, que já me ouviu contar essa história tantas vezes, que ele odeia só de ouvir falar do Conde de Sucena. Mas o Conde de Sucena foi quem comprou o primeiro Conde de Sucena, foi um novo rico, novo milionário do Brasil, que veio cá e deram-lhe o título, como é normal, ou como era normal. E o Conde de Sucena comprou património, nunca mais acaba. 7 rios,
aquela zona do Hotel Tivoli, que tinha lá um palácio, todo o quarteirão dos restauradores, portanto, todo o Palácio Foz e anexos, e mais um prédio gigante que havia ainda há, que era o 13, que era uma espécie de galinhola de lojas pequeninas, compartimentos minúsculos, que em cada andar vendiam capelistas, no outro era dentista, no outro era não sei o quê, quer dizer, era uma variedade de utilidades ali por cima da gelataria veneza. Dos piratas. E por cima dos piratas, exatamente. O Conde de Sucena encanta-se com uma ideia de construir o Éden, o novo Éden, por cima daquele velho Éden. E fica endividado, cá está, o novo, este é o novo, com 2 torreões. O novo Éden, ele hipoteca tudo que tinha. E a Caixa Geral de Depósitos suba até ao tutano, até à falência, com o Conluio de Salazar, que tem um despacho entre linhas, uma letra ilegível, muito direitinho a explicar à Caixa Geral de Depósitos como é que deve proceder. Vai a esse pormenor. E o proceder era: executa o senhor e depois entrega ao Estado. A Caixa Geral, que era Estado, mas era Estado de outra cara, entrega à Fazenda. E assim fez. E o Conde de Sucena ficou falidíssimo. É muito conhecido em Águeda ainda, porque tem lá um hospital com o nome dele. Mas este ficou super falido e dava as histórias dele e do choro deles com as cartas que escreveu a Salazar, dava mais uma charla, não é? E não vale a pena agora amassá-los com isso. O que é que há mais para contar? Mais para contar é a estátua de Salazar. Isto era para se ver antes, a fotografia anterior. Vêm os torreões, que estão lá hoje. Na recuperação voltaram a pôr torreões, mas ali não estão. E não estão porquê? Porque na remodelação do Palácio Foz, já do Estado, pelo arquiteto Benavente, alguém disse, não está provado quem foi, numa visita às obras, dizer: aquilo ali é tão feio. Esta coisa da arte nova do Cassiano de Branco, aquilo ali é tão feio, não liga nada aqui com o Palácio Luís XV. E desapareceram as torres. Está aqui a prova que desapareceram nesta fotografia. Não é? O arquiteto Valsacina, na remodelação do Éden atual, lá voltou a pôr os torreões. Não é? Sim. Isto é a estátua de Salazar. A história é o jardim do Palácio Foz. Só por título de curiosidade, aquela janela ali à direita foi o meu primeiro gabinete de trabalho, onde eu vi quase ser defenestrado um diretor-geral de turismo com uma manifestação que entrou por ali dentro e que eu ia matando. Reúne-se, ali estava o Presidente da República a chegar, era o Carvalho Lopes, os meninos da Universidade Portuguesa, a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, só para tocar o hino. E o Salazar não estava, porque estava ali em bronze, com uma placa em baixo a dizer: estudar com dúvida, realizar com fé. Que é uma frase célebre dele. Depois, a seguir, isto foi em 58, depois em 74, maio, um grupo de artistas plásticos entra de supetão no palácio, com cordas e panos pretos, e tapa Qual é a data? 20 e tal de maio. 20 e tal de maio, 29 de maio, se não me engano. Tapa o Salazar e tapa o António Ferro, que é a seguinte, é a fotografia seguinte. Este era o busto do António Ferro, que também foi tapado e desaparecido em combate.
Isto aqui já não é. É o final. Eu só vos ia contar mais uma história do Palácio Faz. Há muitas outras histórias. Essas foram testemunhadas por mim, que as vivi lá dentro. Uma em 5 de novembro, 5 de novembro, não, foi em setembro. A seguir, eu sou um bocado mau para datas, mas foi a seguir à invasão e destruição da Embaixada de Espanha e do consulado na Rua do Salitre. Houve um barbicacho com as rádios, a rádio estava ocupada por deficientes das Forças Armadas e por umas forças de esquerda, que ocuparam as rádios, o governo mandou desocupar, e houve uma manifestação à porta do Palácio Foz gigantesca. Eu assistia a esse cerco, um verdadeiro cerco do Palácio Foz, em que estava uma mesa com o ministro Almeida Santos, já era 6º governo provisório, o ministro Almeida Santos, o secretário de Estado Ferreira da Cunha e, minutos depois, o Hotel Saraiva de Carvalho. E entrou um exército de operários da Legional que entra por ali dentro. E há um que salta para cima da mesa, faz-te conta que somos os ministros. Não é? E ele vem dali, entra, mete o pé numa cadeira e passa para cima da mesa. E fala assim com o ministro Almeida Santos. E o ministro Almeida Santos diz: olha, desculpe, não sei o quê, consigo num diagolo. O senhor é o representante da burguesia. Ele levantou-se calmamente com o Ferreira da Cunha e foi para o gabinete. Ficou o hotel a aturar uma turba de barbudos que estavam com os microfones assim para o hotel. O hotel foi veiado à entrada, foi à janela, chamaram-lhe fascista, gritaram fascista lá de baixo, em cor. E ele foi em choro, isto é contado pelo próprio Almeida Santos. Foi ao meu gabinete, o hotel apareceu-me a chorar, a dizer que lhe tinham chamado fascista. Meia hora depois entrou a Isabel do Carmo, com o Carlos Antunes e com, já não sei quem era o terceiro, a dizer que vamos todos para Belém, porque o Costa Gomes não está cá, quem está é o Pinheiro de Azevedo e a gente vai tomar o poder. E lá foram. O resto não conta. Foram para o hotel. O hotel disse: vocês são parvos, não devem ir, não sei o quê. Mas... o outro cerco foi mais violento, porque houve um sequestro de mais de 40 pessoas ou 50 pessoas dentro do palácio. Foi por causa desse secretário de Estado Ferreira da Cunha que os tipos que andam a rebuscar descobriram que ele tinha feito um curso qualquer nos Estados Unidos ligado à CIA. Perigoso, capitalista, imperialista. Abriram um inquérito para saber quais eram as ligações dele ao imperialismo. E estou a usar a linguagem da época. E o cerco foi gigantesco. Mas gigantesco mesmo. E eu que estava com o gabinete para aquele saguão do anuário comercial, a certa altura, nas janelas, que eu tinha fechado as portadas para não haver azar. E era a Guarda Republicana: abre a janela! E eu abri a janela, eles entraram em uns 8 pela janela. Passado pouco tempo estavam a atirar gases lacrimogéneos para a multidão. Os gases lacrimogéneos são uns cilindros assim, uns rolos. A multidão recuava e eu espreitei, vi que a multidão tinha recuado o suficiente e saltei eu para fora, para a rua, se não tinha ficado lá a dormir entre aspas. Penso que a mulher do meu amigo Spirma passou por isso. Ficou lá fechada uma noite, evacuada de manhã pelos caminhões. Como? Evacuada de manhã pelos caminhões do Popcorn.
E eu fui ver o espetáculo para o outro lado, para o lado dos Correios. Ainda estive ali um bocado a ver, mas durou a noite toda. Mas isto era as coisas mais ou menos engraçadas do Palácio Foz. Isto foi em vésperas, poucos dias antes do cerco mais importante Ao Parlamento. ao Parlamento. Não é? Mas foi assim. O gajo da Camangena, havia um episódio, eu ainda vou contar esse para acabar, que era um homem do circo, enorme, e que, como era muito grande, com um chapéu texano enorme, a habilidade dele no circo era domador daqueles cãezinhos chihuahua, que devia ser altamente cómico. O senhor Monteiro, com quem eu falei várias vezes, porque ele ia lá pedir batatinha, o senhor Monteiro, como era enorme, blocava com o guarda-redes os rolos de gás de Carmaneiro e devolvia-os lá para dentro. E entravam pelas janelas da sobreloja do palácio. Agora imaginem o que é aquele gajo da Carmagénia entrar pelos gabinetes todos, que era tudo com alcatifas. Durou semanas, meses, a pessoa fazia assim com o pé e lá vinha o gajo da Carmagénia. Imagino o que aquilo é. Agora fiquei a saber. Eu desculpa ter desmaçado tanto, foi mais tempo do que eu pensava. Muito obrigado. Está aqui o meu primo João Palmeiro, que também foi um homem do Palácio Foz. Só vale a pena lembrar a história do Tossan, que é a fantástica história que estávamos todos fechados com fome. E o Tossan diz, Tossan é um artista gráfico. Nessa cerco. E o Tossan diz, eu vou buscar comida. Mas como é que vais buscar comida? Ele diz, deixa que isso é comigo. Eu vou buscar comida. E então o Tossan chegou àquela porta de lado que havia para o elevador da Glória. Sim. E aquilo estava cheio. E todos nós cá em cima tinham umas janelas a olharem. O Tossan tinha um olho de vidro. Chega cá fora, tira o olho e começa a gaguejar. O meu olho. E as pessoas começam a dizer, coitadinho, deixem-no passar, coitadinho. E ele foi para o Paládio comprar. E depois, para voltar, nós estamos a dizer, agora como é que ele vai voltar? Quer dizer, agora veem que isto é tudo uma patetice. E não dá, então. O Tossan volta com o olho embrulhado em papel, dentro daquilo que tinha as sanduíches, e a dizer, desculpem, esqueci-me lá da minha carteira, e voltou a entrar para dentro. Quer dizer, isto é uma história perfeita. É uma das muitas histórias de Palácio Foz, mas esta do Tossan foi uma coisa que vale a pena contar nestas ocasiões, porque realmente aquilo era verdadeiramente assustador. Era a margem sul, a Lisnave e tudo o resto de capacete, de chave inglesa na mão, a baterem nas botas, o restaurador todo cheio. Eu só vi uma coisa parecida numa manifestação dos construtores civis, já muito mais tarde, como é que se diz? No pavilhão do... Não, lá em cima, na Expo. Por baixo tenho uma sala e quando houve aí umas discussões eu vi exatamente a mesma coisa há 10 anos atrás. Exatamente a mesma coisa, só que era num circuito fechado. Mas as histórias do Palácio Foz são sem fim. Sem fim. Ficaram muitas por contar. Sim. Não sei se temos alguma questão online, se mais alguém quer juntar mais alguma história à conversa. Juntando e não juntando histórias, mas enfim, há pouco o engenheiro falava do reposteiro. Era de tal maneira importante que ele davam só o luxo de filtrar quem é que entrava ou não à presença do rei. Porque também vestir o rei, estar a um nobre a ver vestir o rei, era uma coisa, pronto, hoje dizemos de outro mundo, mas era uma atenção que o rei estava a dar àquele nobre em especial. De referir
que o local onde a arquiteta Hélia trabalha tem uma antecâmara, funciona exatamente da mesma coisa. Aqui viveu a Viscondessa da Regaleira e aquilo era uma sala onde se fazia a filtragem das pessoas também para o quarto. Isto é falado em vários outros sítios, incluindo também, por exemplo, no Convento de Cristo, que houve também uma sala desse género para o tempo dos Filipes. Chamar-vos a atenção, por causa dos sítios de diversão, parece que hoje já não temos, mas estamos a esquecer do Coliseu, do Politeama, do Olímpia, do Condes, se quiserem, onde houve o trágico acidente há um mês. O Sr. Engenheiro estava a falar do Palácio Foz, do lado oposto estava o Ritz, ou seja, hoje o Paládio, e uns anos mais tarde uma boate famosíssima, o Príncipe Negro. E a meio da avenida, do lado oposto, onde vai existir o Café Lisboa, ou já tinha existido, também vamos ter o célebre Cova da Onça. Portanto, isto sempre foi um local aqui de divertimento. O Príncipe Negro acaba por passar a uma sex shop, que desapareceu aqui há meia dúzia de anos e agora é um género McDonald's. Relação aqui com o nosso edifício, na Rua dos Condes, os edifícios que estão antes do velho Olímpia, do cinema de filmes pornográficos, eram pertença aqui da família Almeida, que teve aqui a posse deste edifício. Portanto, aquele edifício arredondado que está lá, salvo erro, com loiças sanitárias e isso tudo. Portanto, agora era só de curiosidade. Eu ia só juntar mais uns dados à conversa. A decoração do final do século XIX, princípio do século XX, aqui do Palácio, é dos mesmos artistas do Palácio Foz. Por isso, a nível da talha que estamos desta sala do Leandro Braga, que o Gabinete de Estudos Oliciponenses tem um fundo bastante interessante de desenhos, dos pavimentos, os pavimentos do Colbert, que era um carpinteiro francês que também trabalha no Palácio Foz. Por isso, há aqui temos alguns... O Columbano e o Rafael, que mantém muitas intervenções no Palácio Foz. Nós, no âmbito do estudo do fundo Foz que tivemos a fazer, fomos ao Palácio fotografar. As fotografias que estão ali são do meu jovem colega André, que fomos fotografar aquilo que temos prova de compra, ou seja, temos cartas de Marquês para os vários fornecedores em Paris a encomendar muitas das coisas que lá estão. E é muito engraçado voltarmos a entrar no Palácio Foz e olhar para a parede e ter o desenho e ter a fatura de compra. Não sei se temos mais questões. Eu não resisto a pôr a sua última imagem. É a última imagem, exatamente. Que deve ter sido como diria o meu filho, uma cena muito assustadora. Agradecer-lhe imenso a nossa conversa, que acho que foi extremamente interessante. Agradecer ao meu colega Ernesto. E já agora lembrando da data, viram uma imagem de 50 com os carros já, enfim, conduzidos à portuguesa, vamos dizer assim. A mudança da condução à esquerda para a direita ocorreu a 1 de junho de 1928. Em 28? Sim. Já foi o Salazar. Para a direita? Agradeço imenso a vossa presença, agradeço a quem nos acompanhou na internet. Convido-vos para beber um porto, comer uma bolachinha antes de voltar ao trânsito. Muitíssimo obrigada. Obrigado.